Podcast da RSM. Nosso objetivo é descomplicar ou trazer mais conhecimento para vocês sobre a reforma tributária. Melhor do que isso, trazendo à mesa, convido aqui a presença de 3 ilustres colegas especialistas para se apresentarem brevemente e a gente possa trazer uma contextualização melhor para as pessoas no que tange exatamente a quais são os impactos que a reforma trará. Quais são os setores, efetivamente, que mais serão impactados ou, primeiramente, serão impactados após a reforma? Olá, meu nome é Leonardo Biar, eu sou sócio-líder da área de consultoria tributária aqui da RSM, sou advogado e contador, tenho aproximadamente 20 anos de experiência profissional, comecei minha carreira de escritório de advocacia, mais adiante entrei numa empresa de auditoria e consultoria, me tornei contador por necessidade da profissão. Eu atuei como sócio-líder para a prática de impostos para governo e setor público, atuei de forma muito próxima com a Receita Federal no desenvolvimento do programa SPED, Nota Fiscal Eletrônica, EFD, E-Social, enfim, acompanhei isso de perto, ajudei inclusive a organizar missões da Receita Federal para outros países, para a apresentação desse modelo. Eu trabalho aqui na RSM já há quase 10 anos, que eu me juntei à RSM. A RSM é uma empresa global, a 6ª empresa de auditoria e consultoria do mundo. A gente tem uma presença em 120 países, são 900 escritórios, 65 mil talentos ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós temos 11 escritórios em 7 estados e aproximadamente 1.000 pessoas organizadas em 4 linhas de serviço: auditoria, consultoria tributária, consultoria empresarial e outsourcing. Depois a gente subdivide por especialização. Então a gente tem o que a gente chama de full service, a gente tem todas as expertises necessárias para uma empresa, para apoiar uma empresa na árdua tarefa de estar em conformidade com a legislação brasileira. Legal. Eu sou Felipe José, lidero a área de tecnologia da informação aqui na RSM Brasil. Também estou aqui na RSM Brasil há aproximadamente 10 anos e a principal missão que eu tive aqui foi apoiar, estruturar a área de tecnologia da informação junto às outras áreas de negócio e também como um negócio propriamente dito no desenvolvimento de soluções, no desenvolvimento de programas e sistemas que apoiem não só nessas áreas, como nossos clientes na solução, nos desafios que eles têm nas suas operações. Eu já estou atuando na área de tecnologia há mais de 25 anos, atuei no desenvolvimento de sistema, consultoria, de processo, mas fundamentalmente na transformação digital das empresas, sendo na implantação de sistemas, na melhoria de processo, na automação de processo, ou seja, sempre buscando melhorar processos, dinamizar processos com o apoio da tecnologia, do que há de mais novo, do que há de mais interessante. Sou formado em administração e contabilidade, com pós-graduação em Data Analytics e Inteligência Artificial, também pós-graduação em Gestão de Projetos. E aqui hoje a minha missão é trabalhar com vocês como eu já trabalhei anteriormente, lá no início do SPED, quando tive a oportunidade de trabalhar na construção de soluções para atendimento do SPED. Aliás, é um trabalho contínuo que a gente faz até hoje, e agora na transformação dos processos e sistemas para a reforma tributária. Legal. Perfeito. E meu nome é Felipe Fortes, eu sou sócio da área tributária aqui da RSM. Comecei, na verdade, trabalhando em escritórios de advocacia, depois, logo em 2004, então mais de 20 anos atrás, ingressei no mundo de consultoria e auditoria. Desde então venho trabalhando nessa área tributária, mais especializado com International Tax, que basicamente a gente assessora aí as empresas, sejam as brasileiras que acabam indo investir no exterior, ou o contrário, as multinacionais estrangeiras que investem aqui no Brasil. Claro que isso envolve desde atividades de M&A, passando por planejamentos, e isso de alguma forma também tem seus desdobramentos na área de impostos indiretos. Impostos indiretos, como todos sabem, tem um papel super importante em qualquer planejamento, então é um prazer estar aqui e contribuir um pouco com a minha experiência, especificamente na área de indiretos. Eu fiz isso bastante durante 6 anos que fiquei morando fora, trabalhando em Londres, onde liderava a prática brasileira e dava esses insights sobre quais seriam as consequências, especialmente de indiretos, para os planejamentos. Então, com a reforma tributária, a gente ganha aí mais uma série de desafios
para lidar na sistemática brasileira, e é um prazer estar aqui e contribuir com a discussão. Importante destaque é chamar atenção de novo para a diversidade, né? A RSM ela consegue aglutinar um grupo de pessoas com conhecimentos técnicos extremamente específicos, extremamente aprofundados, mas que também coexistem dentro de um mesmo ecossistema. Como brasileiros, a gente sempre se deparou com muitas transformações e muitos momentos de desafio, né? Então, para a gente não é uma novidade. E eu acho que é um consenso aqui para todos nós e dentro da própria RSM, de que o momento da reforma é um momento de desafio, mas abraçado com bastante alegria, né? De que todos venham e que vamos a ganhar com isso. Eu queria trazer uma pergunta muito objetiva para vocês, quais seriam hoje os setores que mais vão ser impactados com a reforma? Impactados no sentido ou positivo ou negativo? Bom, na minha visão, o setor industrial e de comércio, eles vão ter um impacto, estima-se que um impacto positivo, porque hoje em dia o acesso ao acúmulo de créditos na cadeia produtiva ele é limitado, e aí dentro dessa nova sistemática que ela está sendo proposta, que a gente discutiu inclusive no episódio anterior, a gente nota que esses dois setores eles tendem a se beneficiar um pouco mais, né? O setor de serviços ele é visto como um setor que de fato ele pode ser prejudicado, digamos assim. É o que se estima, porque a possibilidade de desconto de crédito ela é mais limitada. O que traz para o segmento outras reflexões, como, por exemplo, a possibilidade de terceirização. Na medida que você presta serviço fazendo terceirização de atividade fim, será que você não vai descontar crédito também no teu processo produtivo? Então, a gente acaba tendo essa reflexão. Mas, obviamente, você vai descontar crédito e isso vai aumentar também o seu valor para o consumidor final. Isso pode afastar a sua competitividade. A terceirização ela não vai ser vista como tábua de salvação de absolutamente nada, né? Porque você vai ter que trabalhar com margem, markup. Exato. Isso, embora seja uma possibilidade por um lado, por outro ela vai afastar a competitividade. Então existem inclusive movimentos de grupos de prestação de serviço, como por exemplo a OAB. A OAB ela tem grupos específicos estudando a reforma tributária, o impacto inclusive na prestação de serviço, no grupo de prestação de serviços, porque a advocacia, por exemplo, ela ela vive eminentemente da prestação de serviço. Então estima-se que esse pode ser um segmento muito penalizado pela impossibilidade de você descontar crédito ou ter acesso a poucos créditos na sua cadeia produtiva, digamos assim, né? Perfeito. Acho que um outro aspecto também é o novo imposto, que chama-se de imposto do pecado. Qual que será a abrangência dele? Então, hoje em dia ele está ali, no conceito dele a gente percebe que ele para aquelas atividades ou transações que de alguma forma impactam o meio ambiente, mas a gente não sabe se vai ser utilizado isso politicamente para incluir outras atividades que hoje em dia estão isentas desse imposto. Então, algo para a gente ter no radar. Como base tributável, também acho que vale a pena mencionar algumas atividades que antes a gente tinha uma área cinzenta ali, se eram tributadas ou não, ou existia discussão se incidia ICMS ou ISS. Então, aquelas atividades como direitos, por exemplo, intangíveis, ou até e-commerce. Então, também a reforma tributária ela abarcou novas atividades que antes, de alguma forma, já estavam no radar das autoridades fiscais, mas que a gente não tinha uma lei propriamente dita para que ensejasse a tributação. Então, isso também acho que são setores que estavam um pouco ali, de novo, não em esquecimento, mas eles estavam margeando o sistema e que hoje em dia vão passar a ser tributados. E sob o ponto de vista de tecnologia, apesar da reforma afetar a todos, nem todos vão sentir da mesma forma, porque quanto mais complexa e maior a cadeia produtiva, mais o impacto será sentido e, obviamente, isso se reflete nos sistemas, nos controles e naquilo que você vai ter que revisitar para atender aos novos requisitos da reforma. E aí, como já vem falando insistentemente, você vai ter durante aí 7 anos uma convivência de 2 cenários, o que traz para essas cadeias, que são mais complexas, um trabalho maior na manutenção dos seus sistemas, na manutenção dos seus programas
para atendimento da reforma tributária. A ideia é que não haja um setor majorado ou muito beneficiado, né? Por isso que a implementação ela foi programada para ocorrer em 7 anos. Ela vai ser, em 7 anos ela vai ser implementada e a gente vai ter o período de testagem e calibragem das alíquotas justamente, para a gente poder ir aprendendo e mensurando ali os segmentos, os setores mais impactados, menos impactados, aqueles que a gente deve ter uma tarifação um pouco maior, aquele que tem que ser mais incentivado, para poder deixar ele equalizado e para que ele continue contribuindo com o mesmo percentual que ele hoje em dia contribui, né? A ideia é que eles sejam, todas as alíquotas existentes hoje em dia, elas sejam substituídas pelos impostos propostos, mas que isso não resulte em redução nem aumento de arrecadação. A ideia é que a gente tenha esse efeito nulo, neutro. E isso também, essa implantação em cascata, vai propiciar que empresas que hoje não têm uma infraestrutura digital, uma infraestrutura de processos sistêmicos, talvez que suportem essas alterações, possam fazer seus planejamentos e possam, ao longo do tempo, dentro dessa fase de adaptação, vão ajustando seus sistemas, suas infraestruturas, para que suportem tudo aquilo que vai ser proposto pela reforma. Mas o que é interessante a gente frisar, se você me permite, Lu, é que a reforma tributária não é só de um setor. Todas as empresas vão ser impactadas, independentemente do tamanho, vai do microempreendedor às grandes empresas, todos serão impactados e todos têm que refletir sobre isso, tá? Então não é deixar esse tema para as grandes corporações, então só uma multinacional para ver, o pequeno empresário não vai ser impactado. Ele vai ser impactado também, pequenos comércios serão impactados, todo mundo vai ser impactado de uma forma ou de outra, inclusive o consumidor final, né? Porque no final do dia, quem paga a conta é o consumidor final. Então, a reforma tributária, ela vai impactar a população como um todo. Exatamente, mas por outro lado, como a gente já comentou, talvez traga mais transparência para o consumidor final. Ele vai ter uma visibilidade maior dos impostos que ele, ao final, na implementação, daquilo que ele paga pelo que ele consome, sejam serviços, sejam bens. E isso vai dar transparência que talvez hoje nós não tenhamos no nosso arcabouço fiscal. Importante salientar também que mais um motivo, né? Como haverá esse faseamento, se essa é a expressão certa, para a aplicação dos impostos, e é como o Léo falou, não haverá um aumento e sim um balanceamento, sairá de um lugar e colocar para outro. Aí eu remonto de novo a necessidade, como o Felipe já mencionou em oportunidades anteriores, controle. E controle muito bem afiados e, nesse momento, realmente duplicados. Uma realidade atual é uma realidade de ajuste. E como o próprio Leonardo falou, esse reajuste vai ser feito de maneira muito, muito reativa a cada momento, né? Então, isso é importante que as empresas tenham essa consciência, né? É importante que, como a forma como a reforma está desenhada, você não vai ter... Talvez você vai ter um espaço muito pequeno para processos isolados fiscais. Eles vão ter que estar muito bem orquestrados, muito bem integrados, para que você possa usufruir de toda a informação e também ter a celeridade com que os processos eles vão demandar, os processos da nova reforma. Então, quando a gente fala desse planejamento, da urgência desse planejamento acontecer, é porque em determinados processos, em determinadas empresas, você vai ter uma mudança bastante significativa, porque os processos eles vão estar cada vez mais intrincados, amarrados e andando em conjunto, e tendo que ter uma excelente orquestração para que eles possam... para que eles não permitem que a empresa tenha algum problema, você tem uma mitigação de risco, você tem um controle, até porque, como já citamos, hoje você vai ter uma troca da lógica de como hoje os impostos são calculados. E é uma troca com essa orquestração, com essa mudança de processo. Uma coisa que você comentou, e parece antagônico, né? Quando a gente fala que a reforma tributária ela vem para simplificar o nosso ambiente. E aí eu vou ter um período de convivência das duas sistemáticas, né? Da sistemática nova e da sistemática atual. E isso traz um rigor maior de acompanhamento das empresas, traz uma complexidade maior. Num primeiro momento, a gente vai gastar mais tempo para poder estar aderente ao novo cenário, porque a gente, de fato, vai ter os dois ambientes convivendo em paralelo, mas futuramente a gente vai
conseguir começar a perceber essa simplificação, mas ela vai vir através... camadas, né? Exatamente, e através do amadurecimento dos processos de cada uma das empresas e amadurecimento do ambiente tributário, processo e ambiente tributário, porque na hora que o ambiente for completamente substituído, aí tudo bem, a gente vai conseguir ver, a gente vai começar a ver um benefício. A gente passou por isso em outros módulos do programa SPED, né? Então a gente tinha lá FD contribuições, ele vai substituir todas as obrigações acessórias, olha, FD Reinf implementado, a DIF vai ser extinta, ela demorou um pouquinho para ela ser extinta, a gente começa a perceber o benefício só agora, né? Então, a partir da DCTF, as GIAs vão ser extintas também, olha, no âmbito estadual, a GIA não foi extinta, eu ainda tenho estados com exigência da GIA, então eu tenho uma obrigação nova e obrigação antiga. É importante a gente ser vigilante também como contribuinte para poder cobrar a finalização desse ambiente paralelo, porque é muito confortável a gente conviver com o ambiente paralelo, confortável para o fisco, Exato. porque deixa para o contribuinte a responsabilidade de atender os dois ambientes, e aquilo que é para simplificar, no curto espaço de tempo, ele traz uma complexidade maior. Exatamente. A longo prazo pode ser que simplifique, mas a curto prazo a gente vai ter que ser mais vigilante e a gente vai ter que ser mais conforme. Então o investimento inicial ele é maior. Ele é maior. Eu concordo, eu acho que esse ponto é de extrema importância, porque se de um lado a gente vai ter essa complexidade inicial por conta dos dois sistemas caminhando lado a lado, também vem uma outra questão, ela tende a ter uma neutralidade fiscal, então tem até um conceito, por exemplo, de todos os benefícios serão extintos, a maioria deles justamente para acabar com as diversas discrepâncias, sendo que a gente está tratando dos mesmos impostos e não mais ter aquela a maleabilidade, por exemplo, no ICMS, que cada estado definia ali sua condição especial e gerava essa guerra tributária. E aí vem as autoridades falando com a reforma, então a gente tem a neutralidade para compensar essa extinção aí de todos os incentivos fiscais. Vai se até criar, e que já foi dito, um fundo de compensação, que nada mais é do que esse fundo de compensação. Reaver tudo aquilo que a empresa salvava em termos tributários e que vai ter ou começar a pagar com o IBS e o CBS. Então, isso ainda também tem muitas cenas aí que a gente vai ter que acompanhar detalhadamente, porque ninguém sabe efetivamente como vai ser. Isso já foi dito que não vai ser através de compensação, mas com valores monetários, mas sem dúvida é mais um incremento, aí, um elemento da reforma tributária para ser acompanhada de perto. Você fala até dessa guerra fiscal, eu acho legal a gente colocar essa existência hoje, né, de aumento de arrecadação que a gente tem entre os municípios e os estados, e isso causa uma insegurança também para o contribuinte. Um exemplo que eu lembro bastante é assim, o ISS, na verdade, né, ele vai ter suas alíquotas que variam de 2% a 5%, aí você tem alguns municípios que eles reduzem as suas alíquotas para ganhar competitividade e trazer alguns setores econômicos. Por exemplo, Porto Alegre você tem para tecnologia 2% para poder incentivar o polo de tecnologia, São Paulo para alguns serviços de tecnologia 2,9%. Por que São Paulo reduziu para 2,9%? Porque cidades vizinhas aqui, como Santana de Parnaíba e Barueri, reduziram sua alíquota de ISS de 5% para 2%. E aí as empresas migraram para lá. Beleza, então pela lei complementar 113, se ele presta, eu vou pagar o ISS para o local do estabelecimento do prestador de serviço, não do tomador, então eu vou pagar para aquela localidade 2%. Pô, show de bola. Aí a gente começa a ter, não, mas espera aí, e se o beneficiário do serviço, ele estiver localizado em outro benefício? Aí os municípios falaram, não, eu vou começar a cobrar isso. E aí eu começo a cobrar para o local do domicílio do tomador de serviço. Aí vem o STF, depois de muitos anos, se pronuncia e diz que essa cobrança é inconstitucional. Beleza? Ótimo. Aí os outros municípios falam, não, eu entendi. Mas, assim, no caso eu vou continuar cobrando e deixa que o contribuinte discuta. Por que muitos fazem isso? Porque isso impacta na arrecadação do município. Exato. Então, se alguns questionarem só e não for todo mundo, beleza. E aí eu ainda vou ter uma bitributação em alguns casos, né, para aquele serviço. Tributação para o local do prestador, com tributação para o local do tomador também. Então, os dois vão querer o recolhimento do ISS.
você causa um cenário de uma grande incerteza. Aí você tinha possibilidade, alguns municípios, dos 5.700, se eu não me engano, cerca de 40 tem uma inscrição especial para contribuinte fora daquele município prestar serviço, para isentar aquela empresa de sofrer a retenção. Só cerca de 40 no universo 5.700. Rio e São Paulo chamam isso de CEPOM, alguns municípios têm um nome diferente, mas enfim, é essa inscrição estadual, essa inscrição especial que a gente tem. Pois bem, com a reforma tributária, você acaba com isso, né? Você acaba com essa guerra fiscal entre municípios, mas você vai criar um ambiente único, para o empresariado traz uma segurança jurídica maior, mas você precisa garantir também que todos os municípios vão continuar com a sua repartição tributária de forma adequada. Cada um vai ter a sua arrecadação adequada. Pensem em outros, eu dei um exemplo agora de municípios, agora você tem outros que eles recebem um royalty do petróleo, alguns estados com royalty de petróleo muito considerável. Como é que isso vai ficar agora com a reforma tributária? Será que esses municípios tidos como esses estados, tidos como estados mais ricos, como no caso do Rio de Janeiro, que a gente tem um recebimento bem grande de ICMS por conta da venda de combustível, mas aí eu tenho alguns municípios específicos que recebem royalties dessa extração, notadamente Macaé e aquele outro contíguo, que eu esqueci Campos. agora o nome. Não, Campos também é bom, mas era Quissamã. Quissamã, Recebe royalties assim, muito. Como é que isso vai ficar dentro do contexto da reforma tributária? Né? Então, talvez a gente tenha que refletir sobre isso para também não impactar a arrecadação de algumas municipalidades, né? E a arrecadação do país como um todo, né? Você tocou num assunto importante, a produção de petróleo, e fazendo um parênteses com o que o Felipe falou sobre o imposto do pecado, né? Ou seja, o quanto isso, né, deixa uma situação de não sabermos ainda, nesse primeiro momento, até quando está sendo gravado esse podcast, quais seriam os impactos devido na cadeia de energia, de geração de energia de uma forma geral. Notadamente, sabemos que o petróleo é, na verdade, o principal item da nossa balança comercial de exportação, então haveria, a princípio, um impacto muito grande nessa área. Eu queria que você trouxesse algum comentário sobre essa área para a gente. O princípio da seletividade hoje ele já é vigente no nosso sistema tributário, ele não é uma novidade, né? A gente já tem isso no IPI, e aqueles produtos, pelo princípio da seletividade, que são considerados como maléficos para a saúde ou para o meio ambiente, eles têm uma tributação maior, notadamente o caso clássico do tabaco, né? Exato. Então, o tabaco você tem uma contribuição maior. Só que a forma que está sendo estruturado o imposto seletivo hoje, ele acaba deixando, ele pode deixar uma margem mais aberta para o governo usar isso como manobra fiscal, né? Como manobra de arrecadação, como momento eleitoral. Eu acho muito complicado você deixar esse tipo de definição com o executivo, né? Se a gente tem o princípio de separação dos poderes, será que o executivo tem que ficar com esse encargo de definir aquilo que eu tenho que majorar ou que eu tenho que reduzir como política fiscal? Eu acho um pouco complicado, né? Porque em algum momento que você tem aumento de gasto público, você pode ter setores que vão ser desencorajados, ou setores esses que rivalizam com o governo A, o governo B. Isso pode ser instrumento para coibir ou prejudicar determinado setor, usado isso como um instrumento político. Eu não sei se isso deveria ser feito. Para o petróleo, a matriz de energia aqui no Brasil ainda é dependente, não temos ainda do petróleo, nós não temos ainda autossuficiência em energia renovável, energia limpa, muito embora sejamos reconhecidamente um polo de energia limpa, inclusive a gente tem usinas eólicas de grande magnitude na região Nordeste, a gente tem em Fortaleza bastante coisa, eu tenho alguma coisa na Bahia também, eu tenho a matriz de energia solar também, ela está ganhando uma relevância maior, mas a de petróleo ainda tem um protagonismo muito grande aqui no Brasil. E o petróleo, ele ainda é usado aqui no Brasil como esse instrumento político, né? A gente perdeu alguns momentos, eu acho que a gente perdeu o timing para algumas rodadas que a gente fez de alguns poços, e é sempre instrumento político essa questão. A gente ainda tem uma questão, se
enfim, não vou entrar aqui no mérito se é positivo ou negativo, mas de monopólio da Petrobras ainda para exploração. Então, existem ainda outros aspectos que precisam ser levados em consideração e tudo isso é muito delicado dentro dessa equação que a gente está construindo aqui com a reforma tributária. É um assunto para o próximo podcast e no futuro bem próximo, que é a tributação no setor de energia, que como o Leonardo falou, o Léo falou, a matriz energética no Brasil, 50% dela é de renovável, então estamos à frente de muitos países mundo afora, considerando a perspectiva de mudança da cadeia de energética no mundo, nós estamos à frente de muitos, mas ainda é um peso muito importante. Mas eu acho que é importante também a gente salientar um ponto, Léo, que você chamou muito bem a atenção no começo. Não é um único setor impactado. Todos os setores da economia terão que se transformar, terão que se adaptar à nova realidade. E o mais importante, o empresário, o gestor, precisa ter essa preocupação de que, independente da atividade que ele executa, eu não sou de serviços, eu sou da indústria, então eu vou ter um benefício, né, imediato com a reforma. Eu acho que é importante que todos tenham essa consciência, não? Com certeza, até porque você fala, só porque eu sou da indústria eu vou me beneficiar? Depende, às vezes a sua cadeia você já consegue descontar crédito nas entradas, eu tenho conhecimento, clientes são industriais, mas tem parte da produção deles que se dedica a pagamento de royalties, por exemplo, por conta de alguns produtos que foram desenvolvidos, utilizados no Brasil, além do pagamento do produto, você tem o pagamento do royalty. E isso não vai ser aliviado com a reforma tributária, né? Essa tributação sobre o royalty. Isso entra como um outro aspecto que a gente está discutindo, que é a reforma tributária dos impostos diretos, da tributação sobre o lucro. Aí é um outro capítulo, mas para esse momento inicial, você vai falar, só porque ele é industrial ele vai se beneficiar? Não necessariamente, né? Esse caso, por exemplo, é um que ele tem uma dependência maior desse produto, dessa matéria-prima que vem de fora, que além da matéria-prima, ela vem associada também com o pagamento de um royalty. E ele não vai ser aliviado, por exemplo, nesse primeiro momento. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto super importante, que a reforma tributária é aquela locomotiva que já partiu, então saiu da estação, basta saber se cada um vai querer pegar ela andando ou vai ficar parado ali na estação. Mas a grande questão a gente sempre dá os inputs de maneira macro, né? Então aqueles segmentos industriais, comércio, tendem a ser mais beneficiados ou ter um resultado mais positivo do que comparado a serviços, por exemplo. Mas isso é sempre uma análise detalhada, caso a caso. E assim, a gente fazendo, como faz um volume maior de diagnósticos, por exemplo, a gente vê situações às vezes antagônicas considerando o mesmo tipo de atividade. Então é importante... Primeiro, tomar as medidas possíveis o quanto antes, e possíveis eu estou falando pelo menos fazer essa identificação inicial e depois ir trabalhando conforme a gente vai tendo mais detalhamento, seja da legislação ou como o sistema em si vai operar. Quero trazer aqui também para a mesa um ponto super importante, né? Que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso DNA de ouvir o cliente, entender as suas especificidades, sentar com ele, ouvir a sua dor, que eu acho que é uma expressão que todo mundo tem usado bastante. Mas eu queria ouvir de vocês, trazer dentro do possibilidade, é claro, não quebrando aqui confidencialidade de nada, mas que segmentos ou que empresas nós vimos na nossa experiência na RSM que se beneficiaram, por exemplo, de controles de sistemas desenvolvidos a partir da tecnologia, que a partir dali tiveram um agregar de valor ao seu sistema produtivo. O que vocês têm aí de exemplo que vocês podem trazer de uma forma um pouco mais concreta para o público? Tem alguns exemplos, por exemplo, da utilização de dados para tomada de decisão gerencial, mas não só tomada de decisão gerencial, mas para o planejamento tributário, no qual a gente, em conjunto com o nosso time de consultoria tributária, criou dashboards e análises na quais a gente utilizava a base de dados do cliente, somada à nossa base de inteligência para criar, não só demonstrar resultados, mas criar cenários ou demonstrar possibilidades para o cliente.
Hoje, nós já detemos tecnologia na qual, além de demonstrar e além de fazer toda essa análise com o nosso time, em conjunto com o nosso time, nós temos ferramentas que a gente pode aplicar inteligência artificial generativa a isso para gerar insights para o cliente, ou seja, utilizar os seus próprios dados de uma forma muito controlada, de uma forma muito segura, né, numa linguagem de techniquez aqui, sem deixar que os dados sejam utilizados para se treinar modelo, nada disso, então, de uma forma muito segura, que a inteligência artificial, com prompts criados pelas nossas equipes, façam as perguntas certas para o dado do cliente, e aí trazer insights com base nesses compliance fiscais, naquilo que pode acontecer, no que há de melhor que o dado pode oferecer ao cliente. Esse é um exemplo de como a gente tem utilizado a tecnologia. Talvez um outro exemplo, e foi talvez o primeiro nosso exemplo de tecnologia, foi como a gente nasceu aqui, é a da automação de processo, da hiperautomação do processo. Então, essa nossa área de desenvolvimento de soluções, ela nasceu de um projeto de hiperautomação, que vai muito de encontro até com a questão da reforma tributária, que era um projeto de muitas fontes diferentes, nos quais a gente tinha que empregar diferentes tecnologias, ler informação de e-mail, ler informação através de OCR, né, de reconhecimento de digital, aplicar regras diferentes para diferentes dessas fontes, mas consolidar isso num único banco de dados e, a partir dali, fazer uma série de análises e apresentar resultado para esses clientes. Criou-se um produto a partir dessa estrutura e que tem muito a ver com o que a reforma tributária vai trazer, de você automatizar processos, consolidar informações para que você possa gerar resultado. Antigamente a gente usava os dados, processamento de dados, mineração de dados, só para poder fazer análise preditiva, né? Então eu vou dar um exemplo que a gente viu num cliente de varejo, né? Então você pega aquela massa toda de dados e ele vai analisando e vai criando ali vai buscando alguma referência, uma similaridade, e aí chegou-se à conclusão que no mês de maio, por exemplo, vendia-se 30% a mais de calça branca. Por quê? Olha, não tem nenhuma explicação, mas era um dado estatístico. Então a gente consegue verificar e fazer um preditivo para montar grade de fornecimento de roupas, né? Então, para aquele cliente do varejo. Essa seria uma utilidade. A outra que o Felipe estava comentando, onde a gente fez esse grande projeto de hiperautomação, eu tinha um departamento financeiro que ele chegou a ter ali 11, 12 pessoas trabalhando, né, para geração de uma determinada obrigação acessória para energia, inclusive, que com um projeto de hiperautomação a gente conseguiu ter, hoje em dia, 2 pessoas part-time trabalhando, né? Part-time, não é nem dedicação exclusiva. Por quê? Porque criou-se um script de automação para aquela atividade, eram atividades passíveis de automação, mas primeiro parou-se, olhou-se. É sempre importante a gente desafiar o status quo, né? Não é porque sempre foi feito dessa maneira que ele precisa ser feito dessa maneira, né? Então, aquilo que a gente falava antes, chega ali e fala, qual é a sua dor? Então, qual é o processo? Olha, o processo é assim, são 12 pessoas fazendo isso, e você, com uma visão holística, você olha e fala assim, tá, será que essas pessoas precisariam fazer isso? Será que tem outra forma da gente fazer isso? Essa é a base, é o DNA de um processo de automação, é a gente criticar e desafiar o status quo. Então, isso é o que a gente faz no nosso cotidiano. Legal, legal. Eu queria que vocês trouxessem também uma explicação melhor do que é o conceito One Stop Shop, né? Quanto isso se monta agora, a partir de uma reforma, como um fator também importante, trazendo esse foco aqui para a RSM de trazer esse conceito de One Stop Shop para o cliente, para que ele possa ter essa visão de gestão mais, vamos dizer assim, resumida e que possa ajudá-lo na tomada de decisão. Na minha avaliação, para você ser um One Stop Shop hoje, ele está muito associado com o conceito de você ser um consultor de negócio confiável, aquele conceito do Business Trusted Advisor. Por que isso? O cliente, ele precisa, numa relação de prestação de serviço, ele quer procurar alguém que o ajude a resolver os problemas, né? E aí ele não quer saber se a sua responsabilidade ela vai parar aqui ou acolá, ele precisa que você tenha uma solução completa para poder apoiar ele a aliviar um pouco do fardo dos desafios cotidianos administrativos para que ele possa focar no core business da empresa dele, né? Então ele precisa saber que ele pode contar com você com a mais completa gama de soluções.
Então, com base nesse conceito, a gente montou um ecossistema onde a gente tem profissionais de diversas formações, com diversas expertises, capazes a apoiar diversas áreas da empresa. E aí essa multidisciplinariedade que se forma dentro da RSM, ela acaba sendo importante para um projeto como o da reforma tributária, porque ele tem diversas implicações e diversos impactos. Então, como a gente tem conhecimento multidisciplinar, a gente consegue colocar isso à disposição do nosso cliente. E aí o One Stop Shop, ele nasce com isso, porque é um único lugar onde você consegue ter as mais diversas áreas de expertise colocadas à disposição do nosso cliente. Então, a gente se orgulha muito de ter especialidade em diversas áreas de negócio aqui no Brasil, colocadas à disposição dos nossos clientes. Vocês concordam? Acho que é bem isso. Então, a gente não tem, pensando em reforma tributária, não é só um especialista advogado, técnico, que vai trazer uma solução ou dar um input da área técnica tributária. A gente tem engenheiros, tem contadores, administradores, programadores, que com toda essa gama de serviços que a gente pode oferecer, a gente acaba provendo um serviço multidisciplinar que atende as várias áreas, não atende somente uma questão técnica jurídica, por exemplo. Então, pouco importa, ou seria até um braço um pouco capenga, se a gente conseguisse só dar um tipo de solução. É uma solução combinada que gera valor agregado, porque ela tem as várias facetas ali, justamente para atender a necessidade do cliente. E exatamente como o Felipe falou, acho que essa questão de você ter uma equipe multidisciplinar, trazendo ângulos diferentes da visão holística, ela traz ideias muito ricas e às vezes não só uma ideia. Várias. Então, além de ser tailor-made, além de ser algo muito personalizado para cada cliente, o que talvez nos difira do mercado, porque nós encaramos cada cliente como um projeto personalizado e não como uma regra que a RSM criou e a empresa tem que se adaptar àquela regra. Você tem essas várias visões que, apesar de terem linhas de conhecimento diferentes, convergem para o mesmo lugar. Então, eu diria assim, nós já estamos bastante treinados e acostumados a trabalhar em dar soluções conjuntas e personalizadas ao cliente. O que, para um momento como esse, da reforma tributária, que exige esse tipo de perfil, nos faz dar a gente tem essa vantagem competitiva, por assim dizer, porque já é algo do nosso DNA, trabalhar em conjunto para buscar soluções, mais de uma solução e mais de um cenário para os clientes. Aproveitando o gancho da sua fala, da competitividade, aproveitar o momento para ter uma competitividade maior, não só aumentar a competitividade, mas a princípio também manter ou ter a sua sobrevivência, né? Então, quanto é importante que as empresas tenham essa consciência da necessidade de controle, de aplicação de tecnologia, associado e interfaceado diretamente com as áreas de apoio, como o tributário. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão e que a gente possa passá-la também, né? E o senso de urgência, né? Porque nós estamos há muito pouco tempo da aplicação. A Receita, até o momento, não dá nenhum sinal de que vai haver uma postergação, ou seja, as empresas precisam estar preparadas ou pelo menos terem conhecimento claro do impacto da reforma tributária nas suas operações. E acho que isso a RSM pode contribuir decisivamente justamente pela nossa capacidade multidisciplinar, ou seja, dar ao cliente uma visibilidade bastante abrangente do impacto que a reforma traz para o negócio dele. E eu queria também, Felipe, que você trouxesse a fala de nossas conversas, que eu gosto muito quando você fala, né? Nossa área de tecnologia, ela não quer fazer nada diferente, não quer inventar roda, ela não quer criar nada de astronômico, ela quer simplesmente trazer facilidade e velocidade, né? Para que isso atenda. Contribui aí pra gente com essa fala tua que eu gosto tanto. É que, na verdade, o que a gente conversa muito aqui dentro é que a gente tem uma preocupação, acho que não só da tecnologia, mas de todos os setores, de chegar com o cliente não com uma visão de que está tudo errado, mas com uma visão propositiva, de a gente fazer uma análise e saber daquilo
o que a gente pode fazer para que resolver o problema do cliente da forma mais rápida e simples. Ou seja, trazer tecnologia, trazer processo, trazer consultoria, sem chegar com uma visão de que, olha... disruptiva, né? Exatamente. Porque eu falo muito com o Léo, que é talvez é o cara que eu mais incomode com as minhas ideias doidas, é assim, que você ser disruptivo não é fazer algo novo o tempo todo. Exato. Ser disruptivo é você fazer, talvez, algo melhor ao que já existe, você fazer melhor o que já existe. E o Léo tem uma frase que ele me desafia o tempo todo, né, que a gente fica nessa brincadeira nós dois, que é uma frase que eu fico o tempo todo, que eu já sei quando ele quer que eu faça alguma coisa, que é assim, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Ele sempre usa essa frase comigo para que a gente se desafie mutuamente. Eu acho que esse espírito é o que pauta as nossas soluções. Então, é um espírito de, sim, agregar o nosso valor, mas também reconhecer o valor do cliente, daquilo que ele conhece, daquilo que ele já tem. Não é chegar com, olha, nós somos aqui o suprassumo do conhecimento e tudo que nós vamos colocar você tem que fazer. Não é assim a nossa forma de trabalho. E acho que é esse que é o nosso cerne das nossas conversas. Exatamente. Léo, quer fazer alguma contribuição aí com a fala? Felipe cobriu de maneira maravilhosa tudo que eu pensava em falar, inclusive porque a gente discute muito isso, a gente tem uma visão muito alinhada sobre esse conceito de inovação, né? Porque muita gente acha que inovação é disrupção e nem sempre. Você fazer melhor algo existente, eu acho que é o melhor exemplo de inovação, né? A gente sempre fala isso, aquele exemplo clássico. A Apple é uma empresa sinônimo de inovação e ela não inventou o smartphone, ela não inventou nada. A única coisa que ela foi mais disruptiva, na verdade, foi na maneira que ela nem ficou surfando sobre essa onda, foi na maneira de vender música, na verdade, direito autoral sobre música. Quando ela criou o Apple Music, que aí você baixava, comprava álbuns e tudo por ali, que aí depois outra pessoa pegou aquilo ali e melhorou, que foi o Spotify e os outros streamings que a gente veio. Mas, veja, ela nem surfou tanto nessa onda. Nas outras ondas também que ela não criou, ela acabou surfando muito melhor. Então, esse é o espírito que a gente segue aqui, é o que nos move, de fato, né? Felipe, quer trazer alguma contribuição para a gente? Não, eu acho que o grande valor agregado é justamente esse, os projetos multidisciplinares. Não adianta a gente trazer uma solução única que funciona da perspectiva de tecnologia, não adianta a gente trazer essa solução que só funciona da parte tributária pura ou da parte jurídica. Então, quando a gente agrega todos esses serviços numa única solução, eu acho que é aí que está o grande valor agregado que a gente pode oferecer. Então, conte conosco aqui da RCM para o que precisarem. Eu acho que um ponto também de bastante destaque pode parecer repetitivo ou não, mas como todos temos falado aqui, né? A proximidade que o time todo tem um com o outro, né? Então, dentro das mil pessoas hoje que estão dentro do Brasil, a ideia é trabalhar em conjunto para que as equipes, as pessoas tragam mais de uma ideia, mais de assuntos que sejam importantes para todos de uma forma geral. E fazendo um contexto com a RSM, eu queria ouvir um pouco o Léo também, essa capilaridade ou essa contextualização internacional que tanto você quanto o Felipe tem a partir do momento que somos uma empresa de posição mundial, né? Com certeza. Você poder trabalhar com, a gente costuma dizer, né, conexão global e expertise local, ele faz toda a diferença. Por que eu estou dizendo isso? É muito fácil você conseguir acessar as nossas contrapartes em outros lugares do mundo. A gente é, de fato, uma empresa global, próxima, né? Globalizada, próxima. A gente consegue ser ágil, isso traz a gente agilidade para atender clientes transnacionais, sem dúvida nenhuma. Mas eu ia sugerir que a gente cobrisse isso no nosso próximo episódio. Combinadíssimo, combinadíssimo. Bom, próximo episódio, mais informação para vocês e nós vamos trazer um ponto bem importante que eu acho que vai ser de bastante interesse, que é segurança e risco. O que a gente tem para oferecer e o que nós temos que nos preocupar nesse momento também de reforma tributária. Obrigado a todos por ficarem aqui conosco e ouvirem esse podcast. Espero que tenha contribuído. E se tiverem mais alguma informação e precisarem de algum tipo de ajuda, é só clicar aqui na legenda que vocês terão todo esse conteúdo para pesquisarem depois. E, evidentemente, os nossos especialistas estão à disposição para ouvir de vocês também. Até o próximo episódio.